dando play, sentando na cadeira em 1, 2, 3. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui em mais um vídeo, numa iniciativa que surgiu de um flash, de uma inspiração, sem muito objetivo, sem muito propósito, mas acredito que utilizando esse canal aqui para trazer minhas ideias de dentro para fora, a gente pode chegar em algum lugar juntos. E a reflexão que eu gostaria de fazer hoje, agora, ela é justamente em relação a esses estalos que a vida dá, essas faíscas que acabam gerando um fogo que se sustenta por um tempo. E é muito interessante que eu estava passando por um bloqueio criativo muito forte. As últimas 2 semanas foram bem difíceis para mim, mentalmente falando, muitas coisas aparecendo e como se tivesse um borrão assim na frente da minha testa, como se tivesse tudo misturado. É um borrão com cores, é um borrão que eu até consigo enxergar um pouco a forma que ele é. Ele segue uma forma de espiral, mas eu não entendo, não consigo interpretar. Então é algo bem abstrato e, enfim. E eu estava passando por esse momento em que eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de produzir nada, não tinha vontade de conversar com ninguém. E com muitas dúvidas e também com muita autocobrança. E uma autocobrança que me levou a um estado de estagnação. Então, eu não sei como é isso na experiência de vocês, mas muitas vezes eu acabo me cobrando tanto, colocando tantas coisas para fazer, planejando tanto, que eu acabo estagnado, que eu não faço nada. Então, eu planejo o dia de amanhã, chega no dia de amanhã, eu planejo o dia depois de amanhã, e chega depois de amanhã, eu planejo a próxima semana, planejando a próxima semana, eu planejo o próximo mês, e só fico nessa etapa de planejamento. E percebendo isso comigo mesmo, né, tenho um perfil planejador, sou uma pessoa que gosta bastante de pensar, de colocar visualmente em algum lugar, eu comecei a trazer mais para mim que o que eu tenho que construir como ser humano, como homem, como peça da sociedade que sou, é muito baseado num comportamento mais de execução, né? Então, talvez uma fraqueza que eu tenha hoje é justamente esse ponto, e eu vejo que um ponto de evolução é certamente trazer mais a potência criativa, de transformação e de mão na massa para minha vida. Só que isso é muito difícil, e isso é muito difícil principalmente quando você não está em um meio que exige isso de você. Então eu transicionei de carreira recentemente, eu saí do meu antigo emprego, em que era um trabalho completamente focado na execução e mirado no resultado, performance, intensidade, no mercado financeiro, então era algo muito denso, muito forte, muito tudo, e que me moldou uma pessoa mais executora. Mas aí eu saí desse antigo emprego e eu vim trabalhar de casa com projetos autônomos e também com a minha arte, com outras coisas. E nesse movimento, eu lembro que no começo, em abril, que foi quando eu troquei de emprego, eu ainda levei comigo aquela forma de operar, aquele modus operandi de intensidade, de ser focado no resultado, uma engenharia da performance. Então eu lembro que eu acordava às 6 horas da manhã, eu tinha todo o meu dia planejado para executar, eu executava, eu criava, desenvolvia ideias, tudo isso co-criando com inteligência artificial, e eu estava nessa gana. E foi passando o tempo e o ambiente ele não mudou, né? Eu continuei aqui na minha casa, só que o meu comportamento não acompanhou esse modus operandi que eu tinha construído. Ele acabou voltando para o estado natural que eu tenho,
que é um estado um pouco mais contemplativo, um estado um pouco mais pensativo, mais planejador. E hoje, acho que a grande questão que eu gostaria de trazer aqui é justamente refletir sobre a dificuldade de desenvolver coisas que a gente não tem facilidade. É muito difícil, é muito difícil. Em termos práticos, manuais, mas também em termos psicológicos e comportamentais. Termos práticos, eu diria coisas como uma pessoa que não sabe jogar futebol, aprender a jogar futebol, não sabe desenhar, aprender a desenhar, então trazer a manualidade para o desenvolvimento. Mas em termos psicológicos, eu acredito que seja até mais difícil, porque você não tem o tato, né? Você tem somente... Você passa por uma introspecção. Então o primeiro ponto é refletir sobre o que te falta, comportamentalmente falando. Então, eu sou uma pessoa planejadora, me falta execução? Puxa, refletir aqui. O que eu posso fazer para mudar esse comportamento? Então, depois que você reflete, você chega na conclusão que algo precisa ser feito, existe aí sim as atitudes que você vai tomar e o que você vai construir ao longo dos seus dias que vão te levar para esse lugar que você deseja evoluir. E isso é muito difícil, porque ninguém explica como tornar uma pessoa, como ser uma pessoa mais executora, né? E eu acredito que mesmo se alguém explicasse, isso é completamente subjetivo, completamente. Então eu posso ficar rodando Reels, TikTok, YouTube, pesquisando vídeos sobre como me tornar mais executor, e eles me darem, no caso, 12 dicas, as 12 principais atitudes que você tem que fazer para se tornar uma pessoa mais executora. Mas no fim das contas, quanto que eu vou ter adesão nisso? Então, é muito, muito interessante. E nesse mesmo espectro de identificar uma carência e querer suprir essa carência, eu também enxergo uma ansiedade, assim, uma ansiedade de querer ser mais, de não, tá bom, eu sou planejador, eu preciso ser mais executor. Sabe, não, é um movimento que muitas vezes ele não precisa de fato ser realizado, né? Então, é essa grande dúvida, reflexão, essa ambiguidade que acontece. Em uma hora você identificar que talvez você precise desenvolver certo aspecto, certo comportamento, e na outra você debater consigo mesmo se isso é válido, se está na hora de fazer isso, se é possível, né? E acho que a grande questão que fecha todo esse leque que foi aberto aqui é a questão da vida, né? A questão da vida, porque nesses mares que a gente vai navegando de pensamentos, de ideias, de expectativas sobre si mesmo, a gente acaba esquecendo de vivenciar, assim, de estar mais presente, de procurar Deus, de procurar a felicidade no que sempre esteve aí e o que a gente consegue tirar de dentro, assim. Então é bem interessante observar tudo isso, e eu acredito que esse vídeo é mais uma válvula de escape. Como eu disse para vocês, eu acredito que não tenha nenhum objetivo pragmático a ser concluído aqui, mas existe uma vontade de usar mais com sabedoria o YouTube, esse canal, de produzir coisas interessantes, e só de falar isso já me dá uma energia para produzir mais. Então eu sinto aqui comigo que talvez seja o caminho. Então, finalizando aqui mais um vídeo, espero que todos estejam muito bem no momento em que encontrarem esse vídeo, e caso não estejam, que procurem ficar, procurem a Deus, procurem ajuda, procurem a mim, eventualmente, nos comentários ou no particular, quem tiver o contato. E tamo todo mundo junto, tá bom? Beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abaixo. Abraço. Valeu!